Ia chamar Ronaldo. Está onde, Ronaldo? Senta aqui no meu lugar, aqui na minha frente. Que hoje nós estamos apresentando para a igreja e vamos colocar esse homem no lugar que Deus escolheu para servir o Senhor como diácono nessa congregação. Todo mundo conhece o Ronaldo? Levanta e dá uma olhada. Ou está na tela ali? Não. Um homem que se dispôs a servir o Senhor com maior dedicação de tempo. E para mim sempre tem muito valor quando alguém na sua vida secular é bem-sucedido, mas isso não importa. Importa ser bem-sucedido com o Senhor, aquilo que o Senhor quer. E homens que trocam esse sucesso por um serviço cujo galardão e recompensa vem bem mais tarde, né? Mas o Senhor chamou Ronaldo e nós queríamos trazer uma palavra para ele e para todos nós. E para isso eu queria abrir Atos 6, que é onde se fala dos primeiros homens que foram escolhidos para esse serviço de diaconia. Serviço de diaconia é uma redundância, né? Porque diaconia significa serviço, então serviço de serviço fica redundante. Mas o diácono, a diaconia tem alguns serviços específicos, é por isso que falamos assim. Atos 6, de 1 a 7. Eu vou lendo e vou nessa tradução da Nova Almeida, né? E vou fazendo algumas ingerências assim necessárias. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Só para explicar quem são os helenistas e quem são os hebreus, né? Helenistas, em grego, Grécia significa elas, né? Dali vem helenistas. Mas helenista não é grego. Helenista é aquele que se aculturou à cultura grega e que provavelmente são judeus que moravam fora da Palestina. E judeus, né? Os helenistas falavam grego e os judeus falavam aramaico, que era a língua do povo na época ali daqueles dias. E os hebreus cultivavam a cultura hebraica e os helenistas a cultura grega. Lembrando historicamente, né, que antes do Império Romano veio o Império Grego e daí a cultura se disseminou por todo o mundo daquela época. E qual era a murmuração? A murmuração era porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Distribuição diária aqui, no original é diaconia, né? E algumas traduções de vocês fala de mesas, fala de alimentação, até tem uma tradução que fala de dinheiro, né? Tudo isso faz parte porque era um recurso que se precisava para a assistência daquelas viúvas necessitadas. A única coisa que a tradução nos leva é que a ideia em muitas congregações mais tradicionais é que se pensa que o diácono é para servir a mesa, né? A mesa da ceia. E todos que servem a mesa da ceia são diáconos, né? São servidores dessa mesa, mas essa não é a ideia daqui do texto,
Quando se levanta diáconos? É um pouco mais, só para tu já ficar preparado, né? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus. Em algumas Bíblias deve estar assim, o ministério da palavra, né? Inclusive na King James e na NVI, para servir as mesas. Não está errado ali a palavrinha ministério, né? Ainda que ela não esteja ali, ela só fala de não abandonar a palavra, a dedicação da palavra, a pregação da palavra, o estudo da palavra. E a tradução da NA é muito boa. Por isso, irmãos, escolham. Melhor seria, procurem entre vocês 7 homens de boa reputação. No original, esse testemunho, a palavra é mártir, né? Então não é para te assustar, Ronaldo, mas é porque o primeiro mártir foi um diácono, né? Mas eram homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E eles, então, decidiram para os encarregarem dessa diaconia. O serviço ali, desse serviço, é diaconia. Quanto a nós, os apóstolos falando, nos consagraremos à oração e a palavra ali é diaconia. O ministério. Ministério é serviço. Tá? Às vezes eu me pergunto assim, por que para diácono é serviço e para o apóstolo é ministério, né? Ou vamos colocar os presbíteros aqui, né? Para um é serviço e outro... Essa tradução nos leva a pensar algumas coisas que não nos leva à verdade completa, né? Então, o erro, na verdade, está no entendimento que temos ao lermos alguma tradução assim. Talvez que tende a rebaixar o diácono ou elevar o presbítero, né? Mas isso não é realidade. Nós somos um time, né? Estou junto com todos que são chamados pelo Senhor para servir o Senhor na congregação, trabalham juntos. É o mesmo Senhor que chama, é o mesmo Senhor que dá a cada um o serviço que deve fazer. Então, tanto a oração e a palavra, quanto a diaconia de assistência aos necessitados, são trabalhos que o Senhor nos chama. Então, ninguém é mais, ninguém é menos, se recebemos esse encargo do Senhor. Continuando no texto, o parecer agradou a todos. Então, eles elegeram. Essa palavra dá ideia de urna eletrônica, né? Não, eles escolheram, tá? A palavra melhor traduzida é escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito é alguém que não é judeu, se converteu ao judaísmo, agora esse Nicolau se converteu ao cristianismo e agora está sendo chamado para servir a igreja de Jesus Cristo. Como ele era de Antioquia, para mim dá um ar assim, que Deus começou a construir uma ponte de Jerusalém com a primeira igreja gentia, né? Que estava em Antioquia depois, né? Onde estava o Barnabé, o Saulo, o Silas e a turma toda. Então,
Veja como Deus vai fazendo a sua obra com aqueles que chama. Apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. É isso que nós queremos fazer hoje contigo. Queremos orar, impor as mãos, para que tu recebas toda a graça do Senhor para realizar esse trabalho. A palavra de Deus crescia em influência e operosidade, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Como eu estava com o original do meu lado, assim, né? Quando diz grandes números, era uma multidão de sacerdotes, ou seja, muitos que reconheceram Jesus, que era o Messias prometido, que eles conheciam nas Escrituras. Parece que a necessidade desse serviço surgiu no momento de crescimento da igreja, né? É lógico, vem mais gente, dá mais trabalho. Não, dá mais serviço ao Senhor. Nós temos que ter uma visão diferente, porque nós somos chamados para servir. O crescimento faz parte da obra do Espírito Santo, não é? Não foi em Pentecostes que deu aquele boom de 3.000 convertidos? Então, quem sabe nós, cheios do Espírito Santo, não tenhamos um crescimento extraordinário, porque é obra do Espírito. O que nós temos que ser é cheios do Espírito para essa obra. A murmuração aqui não me parece uma murmuração assim pecaminosa, porque o esquecimento ele não é intencional, né? Eles não estavam esquecendo de propósito, nós não queremos. Não, estavam de alguma forma, a gente não sabe como aconteceu, mas de alguma forma eles esqueceram. Lembrem, por que isso surgiu com tanta força? Porque 2 capítulos antes fala sobre a igreja que não tinha nenhum necessitado, todos tinham tudo em comum. À medida que alguém tinha uma necessidade, era suprida pela própria igreja. E agora, quando surge uma necessidade, a referência é aquela, que a igreja é uma família, onde todos se suprem. Então, agora esse serviço novamente estava sendo instituído, assim, se eu posso dizer, para que não haja necessitado. Hoje, aumentou o número de discípulos aqui, né? Aqueles que estão próximos, não deixem que passem alguma necessidade. Eles precisam ser acolhidos, precisam ser supridos, precisam fazer parte da família. Eu lembro do Moisés que dizia assim, quando o Espírito começou a se mover naquilo que hoje somos, né? Ele dizia assim para o Erasmo: Erasmo, o que vai ser de nós? Nós saímos das nossas congregações, não temos sustento, e ele dizia assim: Erasmo, eu faço um trato contigo. Se eu tiver um pão e tu não tiveres nenhum, metade é teu. Eu ouvi uma vez uma explicação de que as pessoas vendiam as suas propriedades para suprir a igreja. A explicação era de que eles estavam esperando Jesus voltar logo. Então, para que então guardar coisas, ter coisas, né? E eu não sei se isso é verdade ou não, não me parece ser, mas se foi, então hoje nós estamos na mesma situação. Jesus vai voltar logo, para que acumular alguma coisa nessa terra?
se temos nossos irmãos passando necessidade. Talvez essa não seja a realidade hoje, mas pelo caminhar das coisas nesse mundo, me parece que nós estamos entrando num brete apertado. Então, irmãos, que essa palavra fique no nosso coração, de que estejamos dispostos. É uma maturidade espiritual. Não é um voto de pobreza, mas de abundância de misericórdia. Tenhamos esse coração. Bom, hoje eu contei, tem 7 irmãos que vieram de outros lugares, né? Mais os batizados, e assim o número aqui está crescendo. E a gente fechou a porta dos fundos, né? Então, estão ficando, né? Mas nós, Ronaldo, estamos te constituindo um diácono para olhar pela comunidade dos discípulos, como somos conhecidos, né? Aliás, se alguém perguntar onde você reúne, né? Diga assim, eu faço parte da comunidade de discípulos de Jesus em Porto Alegre, pronto. Se não for Porto Alegre, for Canoas, essa é uma boa explicação e vocês podem ter certeza que vai abrir uma porta para dizer o que é um discípulo de Jesus. E, quem sabe, ganhamos mais alguns. O Ronaldo não é perfeito. Perfeito é aquele que vive no Ronaldo. Não é? Mas encontramos nele as características que foram também apontadas pelos apóstolos ali em Atos 6. Boa reputação, bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Eu fiquei sabendo que algum chefe teu está aí, né? Aonde? Vem cá, por favor, se não é pedir demais. Eu quero ouvir o testemunho dele sobre o Ronaldo, porque ele está todos os dias com o Ronaldo. Não fica vermelho agora, que não adianta nada agora. Só me diz o testemunho que esse homem dá na sua empresa. Bom dia, né? Bom dia. Me pegou de surpresa. Eu conheço o Ronaldo há uns 15 anos. Nos conhecemos estudando na URGS. Nós fazíamos ciências contábeis. E por uma simpatia, alguma coisa que a gente não explica, eu insisti muito para que ele fosse trabalhar lá na empresa. Muito mesmo. E sabia que ele já tinha família, e ele tinha que mudar de uma situação em termos de serviço, né, de prestação de serviço. E foi muito certo o que a gente fez, porque foi uma amizade que se criou e deu muitos frutos, deram muitos frutos, né? E é uma pessoa de grande coração, um líder, e foi crescendo. Não me lembro se começou como estagiário, mas era quase isso, né? Mas, enfim, não me lembro como é que foi exatamente. E hoje já há algum tempo é nosso diretor de serviços. Glória a Deus. Acho que eu posso terminar por aqui, né? Senhor.
Muito obrigado por nos visitar aqui. Obrigado pela honra ao Ronaldo, né? E obrigado por liberá-lo. Eu sei que isso foi o mais difícil, né? Mas quem sabe de vez em quando ele presta um serviço, né? Glória a Deus. Essas características são espirituais. E é por isso que nós reconhecemos em Ti a obra do Espírito Santo. Maior é o que serve, é o que Jesus disse um dia, quando 2 discípulos estavam discutindo quem seria o maior, né? Lembro lá em Mateus 20, quem é o maior, quem vai ficar, né, à direita, à esquerda, aquela coisa. E para mim sempre essa palavra é muito, muito séria. Me consola que Jesus denunciou isso dentro dos seus próprios discípulos, né? Então, a gente está incluído nisso, que temos que aprender com Jesus. Porque ele foi o exemplo. E ele acabou aquela conversa com seus discípulos dizendo que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E eu quero dizer, servir, anota aí, servir é dar a sua vida pelos outros. Nós temos todos um serviço que é discipular, né? Ajudar os mais novos a crescer. Esse discipulado, ele não é um governo. Não tem nada a ver com a nossa vontade sobre as vidas, mas é dar-se a elas, é servi-las, é negar-se a si mesmo. Esse é o serviço de todos nós. E a vontade de aparecer do lado esquerdo e direito de Jesus, como eram aqueles discípulos, né? Não é, isso é carnal, né? Por quê? Porque o Senhor nos vê em secreto e nos recompensa em secreto. Então, se ninguém vir, o Senhor vê. E isso vocês podem ter certeza, porque Ele é justo, né? Ele é o justo. Ele faz justiça. Ele vai galardoar todo aquele que fez de coração para Ele. Eu não estou rebaixando o serviço do presbítero, porque o presbítero ele já deveria estar com a toalha e com a bacia na mão para servir os discípulos. Jesus, numa ceia, falou assim, quando acabou lavando os pés dos seus discípulos. Lá em João 13:14 diz, ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, digo que o servo não é maior do que o seu Senhor. Ou seja, nós não somos mais do que Jesus, achando que não precisamos lavar os pés uns dos outros. Ainda que, para nós, esse serviço não serve hoje muito, né? Mas a atitude do coração de servir nossos irmãos e nos dobrar, né? Ela é algo que tem que estar em nós. Quem não vive para servir, não serve para o reino de Deus. Nós não somos individualistas, né? Como o mundo prega, cada um por si.
E às vezes ainda diz Deus por todos, né? Mas somos comunidade, temos uma vida de comunhão, uma vida de mutualidade, de repartir o que um tem para o outro. Nós já estudamos tantas vezes as mutualidades, né? Sabemos que essa é a vida do corpo. Quando Paulo e Timóteo escreveram a carta aos Filipenses, né, iniciam se denominando escravos de Jesus. Escravos. Alguns falam servos, a tradução servo, mas é escravos, é dulos. E escrevem para todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. E aí tem uma vírgula, né? Na nossa tradução diz, inclusive bispos e diáconos, né? Esse inclusive dá uma ideia assim que a gente é meio exclusivo, né? Então tem que incluir quando precisa. Não, o texto fala assim, todos os santos, junto com os diáconos e presbíteros. Essa é a tradução no original. É junto com. Nós fazemos parte de todos os santos. Também não estou elevando o ministério do diácono, pois diácono e presbítero são cooperadores da mesma obra. Os dois são servos, serviço, e não são senhor e escravo, né? Jesus tantas vezes quebrou essa pirâmide de hierarquia, né? Jesus pegou essa pirâmide e virou para baixo, né? O maior é o que está mais embaixo. Então, vivamos nessa plenitude onde todos somos santos. Isso mesmo, um reino sacerdotal, bem lembrado de um. E Jesus termina o texto assim: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Sublinha lá. Não é assim entre nós. Amém? Não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês, tal como o Filho do Homem. Esse nosso Jesus é o exemplo perfeito. Para terminar, nós não somos desse mundo, onde essas hierarquias nos governam, e ainda que nós tenhamos que nos sujeitar a elas, mas nós vivemos no reino. As bem-aventuranças são um exemplo disso, né? Vai na contramão desse mundo. A palavra bem-aventurados pobres de espírito, o pobre ali, o original é mendigo. Despojado de tudo desse mundo, que é necessitado de Deus, né? No Espírito de Deus. Está falando de pobre no Espírito, mostrando que aqui na Terra vivemos despojados dos valores do mundo, humildes de espírito, necessitados da graça de Deus, como vasos de barro, para sermos preenchidos pelas riquezas divinas. Sempre lembro do Moisés. Hoje eu lembrei muitas vezes, né? O Moisés, meu nome não é Pastor Moisés. Pastor é meu serviço, minha função. Meu nome é Moisés. Se quiser me chamar de vô Moisés, eu já alcancei isso, né? Ele era velhinho, era nosso modelinho precioso, né? Ronaldo, diácono é o teu encargo e não o teu título. Mas é necessário que sejas respeitável, de uma só palavra,
não inclinado ao vinho, não ganancioso, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O diácono é o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 3, e o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos. Temos visto isso na tua casa. Tu com tua esposa e a própria casa, diz ali, né? Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. A posição de servir, ela não é desonrosa. O Senhor honra. E a igreja honra. Às vezes me pergunto por que esses 6 homens que foram escolhidos, aliás, os 7 homens em Atos 6, já confundi o capítulo, né? Precisam ser tão espirituais para servirem com necessidades aparentemente materiais. Tudo é espiritual. Nós representamos a igreja como corpo, em unidade. Porque essa unidade de vida, de nos servir uns aos outros, é para testemunho ao mundo, que olha para a igreja e diz: eu quero fazer parte. Lembrando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ronaldo, Estevão se tornou o primeiro mártir, mas não por ser diácono, mas por ser testemunha fiel até a morte. Homem de fé e cheio do Espírito Santo, sejas tu também fiel até a morte, porque a promessa é de que todos que andarmos assim, seremos coroados pela vida e vida eterna. Amém. Que alegria essa palavra que recebemos, uma palavra no Espírito, e nos produz na nossa consciência algo novo para nós termos comunhão não só uns com os outros, mas principalmente com o Senhor. E Ronaldo, nosso amado irmão, não está chegando agora, ele já está há tempo entre nós e tem um serviço a realizar, e nós queremos impor as nossas mãos para que ele receba o poder do nome de Jesus sobre sua vida. E assim como ele sabe que Jesus veio para servir, ele possa ser um homem prático naquilo que o Senhor fez e dá testemunho, ele também. Queria convidar a congregação que puséssemos em pé e pudéssemos levantar nossas mãos e cercar a vida do Ronaldo, porque não só ele vai servir, mas todos vocês vão servir também. E vai ser uma troca de amor e serviço de uns para com os outros. E isso vai encher nossa vida, encher a congregação de fé. Amém? Amém. Aleluia. Ronaldo, começa de joelho. Nossos diáconos, Márcio, Vitor. O Vitor está chegando, veio até de gravata hoje, né, Vitor? E Rafael está em Viamão, né? Ah, tá aí? Ô, varão. É, sim. Amém. Cercamos a vida do Ronaldo. Ismael.
Querido Senhor, lembramos daquele dia que a igreja escolheu aqueles homens que foram apresentados, homens cheios de fé, do Espírito Santo, para servir a igreja. E da mesma maneira, Senhor, hoje a igreja está apresentando diante de Ti o Ronaldo para servir a igreja, servir ao Senhor Jesus. E nós abençoamos a Ti, Ronaldo, impomos as mãos para Te constituir diácono, um servo do Senhor Jesus, para servir a igreja, servir com todo o teu coração, como Jesus manda. Ele mesmo, como disse, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos serviu e nós também queremos servir a Ti. E apresentamos o Ronaldo, Senhor Deus, que está aqui diante de Ti, declarando que ele é Teu servo para o Teu serviço. Nós Te abençoamos, Ronaldo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe esse encargo em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso mesmo, isso mesmo. Testemunho de Jesus sobre tua vida. Podemos olhar para Ti e receber esse serviço de Deus para todos nós, para toda a congregação. Nós impomos nossas mãos sobre tua vida para que continues a fazer aquilo que Deus te chamou. Aleluia. Não te falte nenhum recurso. Da provisão do cabeça é derramado agora sobre a tua vida a provisão de toda graça, toda unção, toda sabedoria, todo conhecimento do Espírito Santo para todo e qualquer tipo de serviço. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio da provisão do Espírito sobre a tua vida. Não te falte nenhum dom. Na manifestação da glória de Cristo através da tua vida, mobilizando a igreja, gerando outros que têm essa carga de serviço e mobilizando todos os santos para o serviço. Tu te surpreenderás, diz o Senhor. Tu te surpreenderás, diz o Senhor. Derramarei poder através da tua vida para a cura. Eu restaurarei vidas através da imposição das tuas mãos. Pessoas vão ser restauradas, curadas, libertas. Seja ousado, diz o Senhor. A minha medida é grande sobre a tua casa e sobre a tua vida, diz o Senhor. Senhor Ronaldo, abençoa-me contigo, a tua família, e tu sempre possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como tem servido, continue servindo, seguindo os passos de Jesus, que diz que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Te abençoamos em nome de Jesus. Te abençoamos, Ronaldo, para que seja uma expressão do coração de Deus para os necessitados, para as necessidades, para que assim como o Espírito do Senhor está sobre ti, tu possas pregar libertação aos cativos, declarar liberdade aos algemados, curar os enfermos, consolar os que choram e a apregoar o ano da graça do Senhor. Amém. Aleluia. Trazemos aqui, Senhor, Patrícia, Senhor, o João, a Isabel, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é uma família de servos. Queremos ser assim também, Senhor. Famílias de servos, Senhor, para Ti. Mas queremos abençoar, Senhor, com toda a graça, Senhor. Com todo o recurso, Senhor, espiritual, Senhor, derramado sobre suas vidas, Senhor, para Te agradar, Senhor. Tu é o centro, Senhor, de tudo isso aqui, Senhor.
Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua confirmação, Senhor, no nosso espírito, na vida da igreja, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. É, só o começo. Posso falar? Sim, pode. Está aqui. Eu não sou muito bom com com o microfone e falar ao vivo, mas ainda mais agora, um pouco mais nervoso que o normal. Mas eu anotei algumas coisas que acho que é importante ser dita, né? Nos últimos anos, o Senhor me levou a entender de uma forma melhor a importância do seu corpo. E se os irmãos puderem sentar, quiserem sentar. Não vou demorar, tá? E foi durante a pandemia que os nossos olhos lá em casa se abriram para aquele ensino que até o Ottokar falou, de mutualidades, de servir uns aos outros. E a partir daí começaram a surgir as oportunidades de ajudar, servir e repartir. Eu confesso que eu nunca almejei esse encargo, nunca busquei isso, pois reconheço, como foi dito aqui, todas as minhas limitações, os meus erros, os meus defeitos. Porém, eu me sentia feliz em fazer parte da obra de Deus, afinal, estava sendo útil e vivo nesse corpo de Cristo, né? Mas o que realmente nós temos aprendido lá em casa do Senhor é que somos responsáveis pelas necessidades que vemos. Ou seja, muitas vezes veremos oportunidades de ajudar que os outros não verão. A partir daí, a responsabilidade de resolver é nossa. Portanto, devemos estar sensíveis e atentos ao que Deus quer nos mostrar. Daí lembro da palavra do Yunas, que deve estar por aí, de que devemos resolver cada questão não de forma leviana, mas zelar pela obra de Deus. Trabalhar com dedicação e excelência. E eu quero isso para mim e para minha casa. Não sei, mas sei que por mim mesmo não consigo, tenho dificuldades e fraquezas. Por isso, eu conto totalmente com o auxílio, primeiramente do Senhor, da sua misericórdia, que se renova a cada dia, manhã, tarde, noite, sobre a minha casa, sobre a minha vida, mas também dos irmãos. Como diz aquela canção, eu não sei o que seria de minha vida sem irmãos e irmãos, sem a acolhida que eu tive nessa congregação, os quais demonstram amor e paciência até quando me ouvem. Quero, assim, colaborar com a igreja, mas, ao mesmo tempo, eu e a minha família contamos com orações dos irmãos, ainda mais agora. Amém. Irmãos, o texto que o Ottokar usou diz que a congregação, a comunidade dos discípulos reconhecia naqueles homens diáconos, servos, né? Podemos falar o mesmo do Ronaldo? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus, por mais esse servo, Senhor. Todos nós somos servos, Senhor. Mas agora recebemos das Tuas mãos essa família, Senhor, que já tem se mostrado tantas vezes, Senhor, realmente servos Teus. Que eles tenham toda a graça do Teu Espírito Santo para continuar a fazer o que já vem fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.